Essa vai ser a minha análise baseada no 100% do Baldur's Gate, então eu vou pegar de uma forma mais aprofundada e mais complexa e a gente vai falar de tudo. Eu joguei em torno de 500 horas de Baldur's Gate 3. Eu fiz absolutamente tudo que dá pra fazer. Eu fiz todas as rotas, eu fiz Dark Urge, eu fiz todos os finais, eu literalmente fiz todos os troféus. Então, é só pra vocês terem ideia do quanto que eu joguei esse jogo, do quanto que eu explorei, do quanto das coisas que eu fui experimentando, testando e tal. Então, eu vou destrinchar aqui. Eu vou falar de todos os pontos assim que eu considero mais importantes assim de Baldur's Gate de uma forma um pouco mais leve, improvisada, da mesma forma que eu faço aqui do canal. Então, é basicamente isso. Cheguem, aproveitem. Finalmente, estamos aqui no meu grande vídeo de Baldur's Gate 3, porque tá grande mesmo. Então vamos lá. Poucas obras assim na vida conseguem fazer você refletir, você repensar coisas na qual você é, e poucas obras também conseguem fazer você simplesmente chegar, acordar, olhar para o horizonte e você não sabe o que fazer. Porque não tem nada mais a partir daquele momento. Você chega, você assiste uma série até o final. Você chega e lê um livro até o final. Então você chega e joga um jogo até o final. Você termina. É uma sensação gratificante, uma sensação única, ou às vezes até uma sensação mista, porque aquilo faz você pensar, questionar muitos fatores, ou uma sensação negativa também, mas faz você refletir, faz você pensar, faz você olhar o horizonte e não saber uma resposta. Poucas obras conseguem fazer isso, ou fazer isso com uma certa maestria que é invejável nas maiores produções audiovisuais na qual existam, produções audiovisual até literárias, no caso, ali livros. Então faz a gente pensar, faz a gente refletir e faz a gente também automaticamente comparar com todas as outras coisas no qual a gente termina e não causam essa sensação. A maioria de vocês já deve ter tido essa sensação com alguma coisa na sua vida. Igual que eu falei, sendo ela positiva, sendo ela mais ou menos, ou sendo até ruim, né? Porque tem certos produtos assim que terminam e te chocam bastante. Eu cito um caso assim que eu não vou dar spoiler, que foi no final do filme O Nevoeiro. O conto no qual que o Stephen King conta a história e tal é muito aberto, mas o filme ele traz um final que te deixa de boca aberta, você fica sem reação. E essa foi a sensação após terminar ali, que eu não sabia o que fazer, eu só tava olhando aquilo, não tinha nada que eu podia fazer, e eu só tava com uma sensação de impotência. E outros produtos causam uma sensação extremamente positiva. Eu cito ali o caso do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que sempre quando termina o filme, cara, é uma sensação tão gratificante, mas tão gratificante que eu chego e olho, cara, nada nunca vai chegar nesse nível. E nunca chega. Há pouco tempo teve até uma exibição da sessão estendida no cinema, eu vi com a minha esposa, e após terminar de ver o filme, eu falo, cara, que filmão da porra. Nada chega nesse nível. E nunca chega. E os dias vão avançando, nada nunca supera Tolkien. Nunca, jamais. Porque não tem o que fazer. Não tem. Simplesmente não tem como superar o insuperável. E o livro até caiu aqui, só fui falar de superar o insuperável, derrubou o meu fone aqui. É, rapaz, mas, pô, não tem o que fazer. E é isso que certas obras causam pra gente. E o Baldur's Gate, ele acaba sendo bastante um marco nesse sentido. Porque exatamente o Baldur's Gate é um marco? Porque tem toda essa comoção? Porque até esse jogo acontecer, tiveram muitos porquês, avanças, desavenças e tal da indústria, de desenvolvedores, de público e muita gente que acaba usando até esse jogo como palanque para coisas que não fazem sentido. Ou até para guerra de console, que eu acho bem idiota nesse caso, que é uma coisa que não tem nada a ver. Porque essa mesma galera que fica polemizando em cima do jogo, no final de contas vai jogar o jogo? Não vai. Então é mais ou menos por aí. Só que no caso do Baldur's Gate ele acaba sendo um marco, porque pra quem não sabe, os primeiros jogos de RPG, eles foram feitos pensados em computador. Foram pensados nas mecânicas, pensados para teclado e mouse, eles foram pensados para RPG de mesa. Então eles, hoje em dia, têm uma nomenclatura de CRPG, que são Computers Role Playing Games. São jogos de RPG de computador ou para computador. Eles são pensados nesse caso, que eles são feitos pensados também, de novo, nos RPGs de mesa. Então, esses jogos em si, eles acabaram sendo o grande marco da construção do termo de RPG eletrônico, que muitos jogos, com qual a partir daí começaram a evoluir isso para outros fatores, ou também tentar passar um pouco dessa linguagem, metalinguagem, ou na qual a forma que vocês queiram se referir, de outras formas, tentar casualizar um pouco mais, tentar isso um pouco mais palatável para outros tipos de público, porque nem todo mundo curte bastante aqueles jogos que te fazem pensar demais, ou acaba simplificando em N fatores, e é divertido. Eu gosto muito bastante desses jogos que a galera apelida de RP jovens da vida,
ou então RPGs um pouco mais casuais, ou então RPG da Bethesda, ou então N tipos de jogos. E os CRPGs também. Eu gosto de todos esses jogos na qual eu tô me referindo aqui. Então, existe toda uma gama na qual o gênero ele foi não necessariamente evoluindo, mas ele foi se ramificando. E o gênero de CRPG como um todo, ele não fura tanto a bolha como outros. Igual que, por exemplo, a Ubisoft está fazendo com os jogos dela hoje, que ela pega jogos que não são RPG, ela não faz RPGs, mas ela coloca mecânicas de RPG ali que tornam o jogo mais divertido. E isso muitas vezes a galera apelida de RPG jovem, né? Não é RPG, mas tem todas as mecânicas ali que tornam um jogo divertido e a galera ama. Tanto que um Assassin's Creed Odyssey, um Assassin's Creed Valhalla, um Assassin's Creed Origins, vai ter o Assassin's Creed Red, né? Que vai ser o do Samurai, também vai ser o mesmo time que fez o Assassin's Creed Odyssey fazendo. A galera gosta, vende, eu gosto. Então, essa parada tá aí. E as empresas vão fazendo cada vez mais. E voltando, o gênero de CRPG, ele acaba muito ficando restrito ao seu público, não necessariamente do PC, né? Mas sendo, né? Não necessariamente ao seu público PC, mas restrito àquele nicho que curte muito RPG de mesa. E é um nicho muito grande, mas não é nada comparável a, sei lá, um jogo da Ubisoft, por exemplo, um jogo da Bethesda e coisas dessa forma. Pelo menos a nível de popularidade. Porque se a gente for pegar para RPG de mesa, coisa assim, aí não tem nem como comparar. Eu estou falando a nível de jogos, RPG e tal, obviamente, outros tipos são mais populares, mas não significa que é melhor nem nada disso. E o Baldur's Gate ele acabou sendo bastante de um marco, porque ele explode, ele se torna top 10 jogos da Steam mais jogados de todos os tempos. Isso é meio bizarro, a nível de jogadores ativos, né? Ao mesmo tempo. O Baldur's Gate chega para um número quase de 900 mil pessoas jogando ao mesmo tempo só na Steam. Isso é um número assustador que muitos jogos de altíssimo orçamento, muitos jogos de fatores extremamente populares não conseguem nem chegar perto disso. É um número altamente invejável. É um número que você olha e você pensa que é uma gama de jogadores, sei lá, um nível Elden Ring da vida. É esse nível a qual esse jogo chegou. Nível, sei lá, um Hogwarts Legacy. Quase passou o Hogwarts Legacy em jogadores simultâneos na Steam. É um número assustador, porque não tem como você comparar popularidade de um jogo para outro. O Cyberpunk pegou mais ou menos 1 milhão ali de jogadores, o Hogwarts Legacy pegou 900 e poucos mil, e o Baldur's Gate um pouquinho atrás quase passou. É impensável. Como que um jogo de um fator de um Baldur's Gate 3, um CRPG, conseguiu chegar perto? Por isso que esse marco. Por isso que esse jogo acaba traindo muita polêmica e muito debate acerca dele. Por isso que também teve toda aquela polêmica de desenvolvedores, que eu particularmente sou contra. Porque eu entendo que a forma de produção desse jogo acaba sendo um tanto quanto diferente, porque muitos produtos de forma geral você acaba tendo a pressão de acionista, que você tem que entregar logo, que você às vezes tem que entregar alguma coisa que não tá pronta, vídeo, o caso ali do Cyberpunk, né, que todo mundo conhece aquela história toda, que o jogo era pra ser uma coisa, às vezes você tem que mudar algum fatorzinho aqui e ali e tal. Baldur's Gate, ele é um jogo um pouco diferente, tanto que muita gente encara até ele como indie, né? Porque ele teve o financiamento coletivo ali, ele teve o financiamento da galera no Early Access, ele também teve o financiamento direto ali dos chefões ali do estúdio, então ele teve muita coisa autônoma, e também não tem essa pressão absurda de investidores em cima dos desenvolvedores em si, porque o modus operandi, a forma de trabalho da Larian Studios é outra parada. Então por isso que a galera acaba considerando um pouco como anômalo. Só que mesmo sendo anômalo, nós consumidores, quando jogamos um produto desse nível, é algo que abre um pouco a sua mente, porque você vê que dá pra fazer mais. Porque você olha pro mercado de games de modo geral, tudo parece muito parecido. E eu falando do mercado de games de modo geral, do mercado de alto orçamento, né? Porque o Baldur's Gate é um jogo de alto orçamento, então vamos comparar com outros jogos de alto orçamento. Porque quem inova, genuinamente, hoje no mercado de games é o quê? Estúdio indie. São eles que inovam. Porque mercado AAA, hoje em dia fica tudo muito restrito às empresas que a gente já conhece, e todas uma fica tentando fazer um produto um pouco parecido com a outra, não arriscando muito, porque tá cada vez mais difícil os jogos se pagarem, jogos se venderem, jogos que isso e aquilo, então acaba ficando meio que um mercado arriscado, que faz as empresas arriscarem menos, né? E logo todos os produtos acabam ficando muito parecidos. E faz o consumidor ao longo dos anos se sentir cada vez mais saturado, e todo jogo que você joga parece igual. Acaba ficando muito feeling. E eu tô cada vez mais com esse feeling. E é um feeling muito revoltante, mas você é impotente nesse caso, porque você entende por que as empresas estão fazendo isso. Porque é um mercado muito arriscado.
E é muito arriscado você fazer as coisas... É muito difícil fazer as coisas pagarem. Você não vê aí o mundo aí do cinema, como filmes ali de super-heróis e tal, estão altamente saturados e o público não aguenta mais, não tanca mais esses filmes não se pagam mais, é prejuízo atrás de prejuízo. Eu acho que uma hora isso vai acontecer com o mercado de games, as empresas vão ser obrigadas a inovar. Mas até isso acontecer, a gente sente ele cada vez mais saturando. Vai acontecer. Isso daí é inevitável. Porque eu já tô bastante saturado. Assim com a maioria dessas produções aí AAA, que obviamente de vez em quando também lança uma coisa muito interessante. Pelo menos esse ano em si teve jogos muito bons. Esse ano de 2023. Tiveram jogos muito bons. Então foi um ano muito bom pro mercado de jogos. E voltando pro assunto, voltando pra Baldur's Gate, também pra não me estender demais, porque eu já tô falando bastante de 10 minutos nesse introdutório aqui do jogo. Vamos falar um pouco da história. Basicamente, você é uma pessoa que tá dentro de uma nave. E dentro dessa nave, acaba tendo um videozinho ali de introdução, que algum verme, algum ser é inserido dentro do seu olho. Aí ele chega e entra aqui. Após ele ser inserido, você descobre, isso é logo no iniciozinho do jogo, você descobre que se você não tratar isso, se você não conseguir tirar isso da sua cabeça, isso é logo nos minutos assim, iniciais, você vai se tornar um ser meio que um polvo, uma lula, um ser com tentáculos assim na cara, igual o cara que colocou aquele ser ali em você. Você vai deixar de ser você. Então ele acaba sendo uma corrida contra o tempo pra você não deixar de ser humano, você não deixar de ser, sei lá, um gnomo, você não deixar de ser um drow, se você não deixar de ser um elfo, as raças ali que Baldur's Gate seja, que você pode, que era ali que a gente já vai entrar nesse fator em si. Então acaba sendo uma corrida contra o tempo pra você não perder a sua identidade. Então isso é uma coisa muito legal. Só que como um todo, a história desse jogo, ela acaba evoluindo para um fator que eu acho muito legal, porque ela tem muita ramificação. Então, o Baldur's Gate em si, se você for juntar todas as possibilidades de escolhas e tal que você tem no jogo como um todo, você vai ter em torno de 120 horas de cutscenes juntando tudo que você for ver relacionado à história. Então você pega, por exemplo, um jogo da Sony que geralmente é mais narrativo. Um jogo que tem muita narrativa vai ter, no máximo, umas 20 e poucas horas ali de cenas que você vai assistir. Isso é um jogo bem longo, um jogo de altíssimo orçamento. Geralmente vão ter em torno de 20 e poucas horas que você vai assistir. O Baldur's Gate tem 120. Então você já vê a quantidade de história e conteúdo que o jogo vai ter. Porque também se for considerar coisa de escrita, palavras e tudo isso, se eu não me engano, dá em torno de 3 vezes Senhor dos Anéis. É uma parada desse tipo. Eu vou botar até informação aqui na tela pra ficar certinho, mas é algo desse nível. Então, o nível de história, conteúdo que você vai ter é algo meio assustador. Só que assustador no bom sentido, porque é muito bom. Tem certas questlines e tem certas coisas que acontecem, eu chego e olho e falo, cara, dá pra fazer filme. E dá pra fazer um filme muito legal, só sobre uma quest. Pra quem não viu aquele filme Dungeons and Dragons, Orgulho Entre Ladrões, é uma coisa assim, porque teve um filme do Dungeons and Dragons que lançou ainda agora, que é com Chris Pine, se eu não me engano, que ele é o ator principal, que fez também, ele fez lá o Kirk lá no Star Trek. Então, esse filme é muito legal, cara, muito legal. E Baldur's Gate é Dungeons and Dragons, Baldur's Gate é a cidade de Baldur, os portões ali de Baldur. Entendeu? Aquilo é Baldur's Gate, é aquela cidade principal, aquela grande capital. Baldur's Gate é aquela parada. Então, você inserido nesse universo é uma coisa muito única, porque a galera que curte muito RPG e tal de mesa, é expert em Dungeons and Dragons. Eu não sou. Eu conheço pouco. A minha experiência que eu tenho com Dungeons and Dragons é às vezes algum joguinho aqui, ali outro, com qual as pessoas me convidam, eu chego e jogo, e no máximo vou mais acompanhando, tanto que eu não tenho material aqui de Dungeons and Dragons aqui em casa. Eu tenho mais de Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara, beleza, aí eu me garanto. Mas Baldur's Gate é legal, o universo é legal. E isso me chama pra querer conhecer mais. De tão bem a história é escrita, de tão bem ela é contada. Tanto que eu acho, pelo menos pra mim, eu acharia muito difícil que a história desse jogo não ganhasse qualquer prêmio assim esse ano. Eu acharia muito difícil. Porque pra mim ela é a maior história desse ano. De pega desses jogos assim que lançaram, pra mim não tem nada nesse nível nem perto. Da quantidade de conteúdo, da quantidade de possibilidades que tem, da quantidade de finais que esse jogo tem, da quantidade de escolhas que esse jogo tem, é uma parada bizarra, entende? Então é assustador. E é assustador no bom sentido. E já que a gente tá falando muito coisa positiva, né? Vamos pelo menos falar um pouquinho negativo aqui do Baldur's Gate, que aí começa a ficar uma parada um pouquinho.
assustadora, que caraca, o Gabriel já vai começar a polemizar. Na real, não, porque o nível negativo relacionado a Baldur's Gate acaba sendo justamente a performance e o polimento dele. O polimento que eu vou dizer é relacionado, obviamente, à performance, porque bug eu tive muito pouco, muito pouco. Numa experiência de cerca de 500 horas jogadas, eu praticamente não tive bugs, muito pouco. E é uma experiência de 500 horas. Se for comparado com outros jogos, assim, lançamentos esse ano, ou até RPGs, e o grande RPG esse ano que a galera também pensava que fosse concorrer a jogo do ano, não dá nem pra comparar a quantidade de bugs que eu tive de um pro outro. E a galera sabe exatamente que jogo eu tô falando. Então, no caso ali de Baldur's Gate, a minha experiência eu considero extremamente polida a nível de bugs, seja no ato 1, no ato 2 ou no ato 3. Tanto que o ato 3, que tem gente que fala que é um ato bugado, eu não tive problema. E mesmo que, entre aspas, ele fosse uma coisa que a galera poderia considerar que ele é mais bugado relacionado ao resto do jogo, o nível de polimento do jogo é tão alto que o que é bugado pra ele não pode ser considerado o que é bugado pra outros jogos. Eu já começo bastante por aí. Porque ser bugado pra Baldur's Gate não é a mesma coisa que ser um pouco bugado, sei lá, pra Cyberpunk. O pouco bugado pra Cyberpunk seria uma experiência quebrada em Baldur's Gate, se for comparar mais ou menos ali o mesmo nível. Então, é uma experiência bem polida. Então, o meu ponto negativo em si, ele acaba sendo na performance, que eu vou falar relacionado aqui ao meu computador. O meu computador aqui, ele tem um i7 10700K. Eu tenho 64 GB de RAM, eu rodei Baldur's Gate 3 num SSD NVMe 4.0 e eu também tenho uma placa de vídeo que é uma RTX 3070. De 8 GB de VRAM. É até da Zotac e tal. Cara, no ato 1, eu tava ali pegando uns 90, 80 FPS. Tranquilo. Não caí de jeito nenhum. No máximo e tal, às vezes tinha umas quedinhas, porque, obviamente, carregamento de cenário, coisa assim como qualquer jogo. Acontece ainda mais que as coisas do Baldur's Gate. É tudo de uma textura muito alta, e como ele é um jogo isométrico, né? A vista de cima, você não tá acostumado com certas coisas tendo uma resolução tão alta e tão bem feita. É uma parada bem assustadora, porque você dá um zoom, assim, porque dá pra tanto tirar a câmera, quanto dar um zoom bem grande, zoom in bem grande. Cara, é uma parada assustadora, porque você vê a resolução ali do chão é muito alta. Muito alta. É umas coisas de resolução bem alta. As texturas são de qualidade finíssima. E também o gráfico do rosto dos personagens é uma parada magnífica. Principalmente quando a gente vai pra atuação. Porque eles usaram motion capture em basicamente tudo. Então, quando você vê um personagem falando, ou qualquer coisa, você vê o cintilar do olhar, você vê a leveza, você vê as atuações ali estalando ali na tua tela. É uma parada muito foda, entendeu? É uma parada muito foda. Tanto que os caras entregando isso num CRPG é muito legal, porque mostra que não existe essa desculpa de só porque o jogo é RPG, isso não pode ser muito bom. O Baldur's Gate prova que pode ser, entende? Porque os caras conseguem entregar aquilo num primor a nível de jogo narrativo. Então, se os caras conseguem entregar uma cutscene a nível de jogo narrativo num jogo que é um CRPG, num jogo que tem altas variações, altos galhos de narrativa, na qual ramificações de narrativa que a tua história pode prosseguir, os caras entregam isso. Entregam com uma leveza, com um cuidado tão absurdo, você vê que dá. Você vê que a galera não faz pra não ter muito mais trabalho, ou às vezes pra não fazer o jogo ficar tão caro. Mas aí que tá. O quanto ficaria mais caro e o quanto não dá. Porque se um estúdio consegue, todos conseguem. Então se o público chega e reclama, que causa aquela polêmica lá dos desenvolvedores que eu falei, que a galera bota o sarrafo lá muito no alto, que isso provoca muita gente, né? Assusta, faz sentido. Porque o consumidor tá cada vez mais irritado com essa situação toda. Então, pra mim, esse definidor ali não é muito desculpa pro desenvolvedor chegarem e falarem que o jogo é anomalia, pra isso não entregar as coisas, porque dá. O consumidor não é ocupado, não. O consumidor tem que exigir tudo cada vez melhor. O consumidor sente que tá tudo muito parecido, né? E voltando pro ponto negativo, né? Complementando o raciocínio anterior, porque esse vídeo não tem roteiro, eu só tô chegando aqui falando e tal. Não tem roteiro, eu não tô lendo absolutamente nada, assim como qualquer vídeo aqui no meu canal, qualquer análise, eu nunca leio nada. Tudo eu vou improvisando e vou falando aqui na hora, por isso que eu curto muito essa vibe e tal, conversando aqui com vocês. E nesse caso ali da performance, é o que eu falei, no ato 1 eu tive aquela performance ali de uns 80, 90 FPS e tal. Eu vou pro ato 2, meu FPS automaticamente cai pra 40 e pouco, rodando nas mesmas presets gráficas, tudo, não muda nada. Meu drive altamente atualizado. Eu tô falando da performance que eu tive day one, né? E o jogo depois tiveram várias atualizações, eu já vou falar sobre isso. A minha performance caiu pra 40 e pouco. Aí chega no ato 3, a minha performance é menor do que a do ato 2. Tanto que eu chego até travo em 30 FPS. Como ele é um jogo isométrico, não me incomoda tanto, mas poderia estar melhor. Mas é o que eu falei, não tive bug visual, não tive nada disso. É uma experiência muito polida. Mas a performance não é boa. Não é boa nem de longe. Gabriel, você tava rodando em que preset? Eu tava rodando alto. Eu tava rodando assim. E mesmo assim caía.
Eu não sou muito de tentar rodar no Ultra não, porque geralmente jogo rodar no Ultra é só pra comer tua performance assim à toa, e o ganho é muito pouco, então é mais ou menos por aí. Aí eu cheguei, rodei dessa forma e zerei numa boa. Conforme as atualizações foram acontecendo, o jogo foi melhorando de performance. E tiveram coisas adicionadas, até finais novos assim pro jogo. O que a Larian fez com Baldur's Gate é uma coisa bizarra, é uma coisa assustadora, assim como eu tô falando. Assim como tem outras empresas que têm financiamento maiores, ou às vezes são compradas por grandes corporações ou grandes conglomerados, aí você espera que elas vão se superar, vão entregar algo over do que tiver acostumado do passado, e não acontece, e você vê uma empresa que o capital tá mais para indie do que necessariamente alguma coisa bizarra, mesmo considerando o tamanho do estúdio, que a Larian é um estúdio de mais ou menos 500 funcionários, é uma coisa que te faz pensar bastante coisa, entende? Te faz refletir muito. Porque se os caras conseguem, os outros conseguem. Ainda mais quando você tem financiamento de fora gigantesco, você tem uma torneira de dinheiro ali entrando e o estúdio não para de aumentar, e é um estúdio muito maior, entende? Então faz esses comparativos acontecerem. E a Larian já entregou inúmeras atualizações, entregou várias coisas. Teve uma época, logo no lançamento ali do jogo, que a galera que me acompanha de perto, as minhas redes sociais e tudo isso, viu que eu tinha ficado muito irritado com uma personagem ali do jogo, que é a Mintara, que pra mim é minha personagem favorita, que eu já vou falar dela um pouco mais à frente. Por causa do seguinte, no início do jogo, não tinha como você ter algum romance ou ter um relacionamento com ela de amizade ou qualquer coisa, porque tudo que você fazia com o teu personagem ali no início, tinha toda a tua conexão com ela, depois do nada tudo era descartado no ato 2 ali, como se nada tivesse acontecido. Era um bug em si. A Larian respondeu esse e-mail pra mim, explicando, tintim por tintim, o que eles iam fazer e agradecendo a minha resposta. Sabe o que aconteceu? A Larian corrigiu esse problema. A Larian corrigiu lá, adicionou as 1.500 linhas de fala que estavam faltando pra Mintara no teu relacionamento com ela. Inclusive hoje o seu personagem tem um final com ela, seja de romance, seja de amizade, uma coisa grande. A Larian escutou os fãs, escutou uma galera. E isso era uma parcela gigante da comunidade? Não. Eram pessoas que gostaram bastante da personagem e os caras escutaram, viram que estava faltando ali alguma coisa. A Karlach, por exemplo, uma das companions ali do jogo, a galera não tinha ficado muito satisfeita com um dos finais dela. Um dos finais não, o único final que ela tinha. O que a Larian fez? Botou um final novo. Você chega lá, beleza. Você não gostou disso? Toma lá, um final fodão pra ela. Você gostou muito da personagem? Toma lá, fica feliz agora. E dá pra ser melhor, hein, Larian? Dá pra ser melhor. A Larian botou lá. O que os caras fazem é invejável, é incrível. A Larian é a síntese do que há de melhor na indústria dos games. E isso, meus amigos, ninguém tira dos caras. E isso tem que ser aplaudido. Uma empresa dessa tem que ser aplaudida. Porque todo o resto tem um feeling de perfeição. Vocês já vão entender por quê. Porque em si, quando a gente começa a ir pra gameplay, quando a gente começa a ir pra criação das coisas, a gente já começa pela criação do personagem. E a criação do personagem é muito incrível, porque logo lá já começa que você tem os companions ali principais, ali do jogo, porque em si, você tem todos os companions ali do jogo, que eu já vou entrar tintim por tintim. Você pode ser eles. Então você já vai ter um background pré-definido, você vai ter uma historinha pré-definida, e você vai seguir essa história, vivendo como se fosse ali a pessoa e tal, e as suas ações ali vão mudando. E você pode ter um romance com outros companions ali, normal, é você. Ou você pode criar um personagem do zero. Aí você vai ter acesso a todos aqueles companions ali, sem você ser um deles, né? Porque você já vai ser um outro personagem, e a sua história vai progredindo entre si, normalmente. Então você teria um personagem ali a mais, que seria o teu personagem personalizado, e você tem todos ali os outros companions. Isso é incrível. Aí você chega lá, você pode botar raça, você pode ter uns rostos ali pré-definidos. Eu acho que acerca do rosto poderia ser uma coisa melhor. Eu acho a quantidade assim de feições e presets assim de rosto, eu acho pouco. Isso é um ponto que poderia ser infinitamente melhor. A quantidade de cabelos eu acho justa. Tá, e tem maquiagem, tem todo aquele tipo de parada que eu não boto, e tem brinquinho, tem isso, aquilo, a galera chega lá e pode se esbaldar na criação ali dos personagens, mas tem uns rostos assim em si que, entre as raças como um todo, que eu acho bem parecidos, né? Parece que eles estão aproveitando muito de um preset, de um pro outro e tal. Acaba ficando uma coisa bem parecida, mas eu acho que isso não poderia ter mais. E tem todas as raças ali e tal, humano, elfo, meio elfo, tem Drow também, que é meio que a ramificação disso daí também. Aí vai indo, tem Tiefling também, tem Gnomo, tem uma
porrada de raça. Cada raça tem os seus buffs, debuffs, então as raças não são iguais, elas interferem nos atributos ali dos seus personagens, aí você escolhe a sua profissão, se você quer ser um guerreiro, se você quer ser um ladino, se você quer ser um bardo, se você quer ser um paladino e tal. E essas coisas automaticamente interferem na história. Uma coisa maneira em si relacionada a esse assunto, pega ali, sei lá, eu sou um paladino. Paladino geralmente é um guerreiro da luz, né? Então eu chego lá, um paladino, e eu coloco ali que eu sou um paladino da verdade, algo desse tipo. Logo, o seu personagem, ele nunca pode mentir pra ninguém, porque você tem um voto, você tem um juramento da verdade. Se você quebrar esse juramento, o seu personagem automaticamente ele vai sentir uma força se apoderando dele. Você quebrou esse juramento, você quebrou o juramento ali do paladino. Logo, você perde os seus poderes de paladino e você não sabe o que está acontecendo. Aí você chega lá e você vai pro acampamento e você descobre que tem um novo ser ali diferente ali dentro do acampamento. E você vai descobrir que ele é o representante do perjúrio, que são... ele representa as pessoas que mentem, que ele foi o primeiro paladino que quebrou a promessa. E falando com ele, você pode tentar resgatar o seu juramento ali de volta. Você pode fazer um negocinho lá, você vai compor de novo o seu juramento, ou você pode se tornar um paladino do perjúrio, um paladino da mentira. Em vez de você usar os poderes da luz, você usa os poderes da escuridão. Então, a partir de uma gameplay, você cria uma classe nova. Cara, é bizarro, entendeu? Tipo, é bizarro. Por causa de uma mentira. Aí tem vários paladinos, paladino da vingança e tal, tem vários votos ali diferentes. Então, cada classe tem altas ramificações e ao mesmo tempo você também pode fazer híbrido, né? Você pode upar nível 1 como guerreiro, a nível 2 você upa como um todo, ou você pode dar um respec completo, você faz qualquer personagem virar outra classe. Tanto que você pega até um companion teu que é mago, você pode chegar lá no acampamento, você fala com outro cara lá, que ele vai dar respec, você faz um mago virar bardo, faz um mago virar ladino, você faz um mago virar guerreiro, bárbaro e tal, o que você quiser. Então você gostou muito do companion, mas você acha que ele sairia melhor com outra coisa, você faz. Problema teu, entendeu? Então, esse tipo de parada, a nível de controle, o seu controle no Baldur's Gate é uma coisa muito alta. Assim como eu falei, é algo meio assustador. E os perks em si, eles são muito bons, porque tem perk, de modo geral, que ele influencia muito na gameplay. Obviamente, você vai ter perk ali de ressuscitar a personagem, você vai ter perk ali de healer, você vai ter perk de poder, você já vai ter perk de invisibilidade, você vai ter isso, vai ter aquilo. Só que a forma que esse jogo trata ressuscitar ou healar personagens, isso também altera na história. Porque tem missões, às vezes, que um personagem vai falar que ele tá doente ou qualquer coisa, e se teu personagem ele for upado em algo pra curar a doença, você pode simplesmente chegar lá e healar aquele personagem, em vez de você fazer toda uma quest, ir atrás de uma poção, ou pegar alguma coisa, fazer alguma coisa específica pra curar aquela pessoa, ou às vezes nem conseguir, né, porque as quests também tem como falhar. Se o personagem vai lá, simplesmente você clica ali na pessoa, você vai lá e cura, entendeu? É uma parada meio nesse nível. É um role and play mesmo, pô, será que dá pra fazer? Eu faço, entendeu? É uma parada dessa forma. E essas perks, elas acabam também influenciando bastante na história, porque além disso daí que eu falei, que as perks automaticamente elas influenciam nas coisas, tem perk que você pode transmogrificação, sei lá, é uma coisa que você pode mudar a sua aparência, né? Tipo um transmog, né? Mas eu não sei qual é o termo exato. Que você muda a sua aparência, pode fazer o personagem mudar até de raça, pelo menos aparente. Isso muda como o mundo te trata. Então, às vezes num lugar, sei lá, teu personagem Tiefling, que ele vai sofrer um preconceito em certo tipo de lugar, aí você muda sua aparência pra um Drow, aí na hora que você entrar naquele lugar, geral tem medo de você, te trata de uma forma diferente. Então isso te faz ter acesso a outras situações de outras formas. Você meio que vai brincando um pouco disso, usando um pouco da sua lógica, né? E tem dois perks específicos que também mudam bastante a gameplay, que eles são falar com animais e também falar com os mortos. Porque todo animal no jogo, ele tem uma historinha, ele tem um diálogo, ele tem isso, tem aquilo. Porque de forma geral, se você for tentar falar com o animal, não vai acontecer nada. O animal só vai falar o chiado dele ali como animal e acabou. Só que tem uma perk ali no jogo que você pode prender, que é falar com animais. E se você ativar isso daí e você for falar com o animal fala com você, ele entende que você tá entendendo ele. Isso pode abrir possibilidade para você pra quest, você pode abrir possibilidade para outros diálogos, isso pode abrir possibilidade para vocês para novos caminhos, novas coisas, nova isso, nova aquilo, ou até combate mesmo, né? Você pode irritar o animal cai na porrada com você. Então, todo animal no jogo tem isso, todos tem isso. Então, é uma parada muito legal. Muito legal mesmo. Cara, aproveita esse perk. E tem outro perk também muito legal, que é falar com os mortos. Quando tem uma pessoa morta, você pode usar esse perk falar com os mortos, você tem acesso a uma quantidade limitada de perguntas que você pode fazer pro cadáver. Você levanta o cadáver e você vai pergunta pra eles. E às vezes quando você chega lá e você falha no diálogo, que você queria falar, saber alguma informação de uma pessoa, você pode simplesmente chegar e matar a pessoa e depois você usa esse perk em cima dela. Então você usa a gameplay a seu favor.
né? Então, você fala com o morto. Você pode perguntar coisas relevantes ali. Ou às vezes até tem um morto ali no chão que não foi você que matou. Você chega lá, tu pergunta alguma coisa. Você entende todo um contexto de uma quest. Você entende um novo caminho. Você entende novo isso, novo aquilo. E você usa todas essas habilidades ao seu favor. E a todo momento. Cara, é como se fosse uma experiência de um RPG de mesa. É uma parada assustadora. Entendeu? Você pensa, pô, dá pra fazer? Dá. Porque, de forma geral, o Baldur's Gate, eu acho difícil ter algum jogo que faz isso melhor do que ele. Sinceramente, eu acho muito difícil. Porque essas perks em si, elas tinham até no Baldur's Gate 1 e 2 e tal, as perks de modo geral e tal, como esse jogo trata, mas a evolução disso nesse jogo é uma parada assustadora, entendeu? É uma parada assustadora. E obviamente tem como você combar essas habilidades, fazer uma classe extremamente roubada, principalmente guerreiro e paladino, fica a dica. Dá pra ser muito roubado. Muito roubado, é absurdo. E vamos lá pros alinhamentos, companions assim e tal, porque é a parada aqui, agora que a parada começa a ficar um pouco tensa. A gente já tá em meia hora de vídeo e eu não falei nada do jogo, nada. Eu tô arranhando aqui, tô arranhando. Cara, você pode ser bom, você pode ser mal, você pode tacar o zaralho ali no jogo, você faz o que você quiser. Baldur's Gate é aquele tipo de jogo que é o seguinte, de modo geral, a indústria de game, quando você faz alguma coisa impensável no jogo, tu para e pensa, caraca, cara, olha que coisa legal. Baldur's Gate é aquele tipo de jogo, tudo que você tenta tem uma resposta. É bizarro, entendeu? É bizarro. Eu nunca vi isso. Porque eu cito até um caso que aconteceu num jogo comigo esse ano, foi no próprio Starfield. Tem a Andrésia ali no jogo, que é uma companion que tá ali. Ela tem a religião do Ofídio, que é a religião das cobras. Ela, quando você casa com ela, e você não for da religião dela, ela vai dar um diálogo relacionado que ela não sabe como a religião dela vai aceitar você, que ela tá relacionada a essa religião das cobras. Isso não é nem spoiler, é uma coisa que você aprende logo no iniciozinho quando você recruta ela. Então é só uma religião, é meio tanto faz. Se você tiver essa religião, o diálogo é igual. Ela fala que você não tem a religião dela. E é uma coisa que eu acho muito broxante, porque nesse caso é uma falha básica, entendeu? É uma falha de uma coisa que não poderia acontecer. Ou é bug, ou faltou uma programação para uma coisa simples que não deveria ter acontecido. Já no caso ali do Baldur's Gate, o mínimo, nunca. E além disso, aquela coisa over, que você para e pensa, será que dá? Sempre dá. Aí você dobra essa aposta, e vai mais ainda, e vai mais ainda, e vai mais ainda, e vai mais ainda. É bizarro, entendeu? Então a galera meio que fica se testando cada vez mais online pra fazer umas coisas bizarras, pra ver como o jogo responde. Sempre responde. Quando o jogo não responde, é uma coisa tipo tão over, que aí, pelo amor de Deus, né? Tem um limite ali. Mas é só quando tá nesse limite aí, bizarro. Entendeu? Só quando tá nesse bizarro. Porque sempre quando você tenta as coisas dá, cara. É uma coisa muito legal. Entendeu? O jogo te incentiva a você tentar mais. Porque você para e pensa. Porque ele também usa isso na gameplay. Porque se você chegar e... Vamos falar disso depois? Vamos falar disso depois? Vamos falar disso depois? Que senão eu já vou entrar em outro assunto. Mas, cara... É nessa parada aí. Então você vai testando esses alinhamentos, você vai testando essas coisas de uma forma que quanto mais você pensa, mais vai. Seja pra ser bom, seja pra ser ruim, seja pra ser meio termo, seja pra ser caótico. Tanto que tem até uma backstory ali do Baldur's Gate, que é o Dark Urge e tal. Impulso sombrio. Então tem personagem que tem impulsos sombrios. Você sente impulso a matar. Entendeu? E isso numa backstory normal, cara, tem umas opções ali de diálogo malignas. A ponto de, sei lá, uma pessoa que era pra você tirar de um portal, se for o Dark Urge, nesse momento da pessoa tirar do portal que ela só tá com a mão de fora, você tem um impulso, que você tem uma opção ali de diálogo, simplesmente decepar a mão da pessoa ali por fora. Por quê? Porque sim. Entendeu? Porque sim. Ah, fulano de tal chega e fala, essas pessoas aqui estão no seu controle. A partir dentro desse castelo aqui, tudo que você falar pra elas, elas vão ser obrigadas a fazer. Elas estão com controle mágico. Aí o Dark Urge tem um feeling assim. E se simplesmente falar pra elas cortarem as próprias tripas e se afogarem nelas? É uma coisa... Meu Deus. Ah, por dentro. Por que não? Entendeu? Esse jogo tem um diálogo meio assim, tipo... E depois dá pra se dar uma risada maléfica e tal, depois disso. Cara, as coisas... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Vamos entrar ali nos companions. Você tem uma porrada de companions. Uma penca de companions. Você tem ali a Shadowheart, você tem a Lae'zel, você tem a Mintara, você tem o Halsin, você tem a Karlach, você tem o Gale, você tem o Will também, você tem o Minsc. Você também tem a Jaheira também, que é dos Baldur's Gate passado e tal. Você tem isso daí de companion. Cara, o que eles esperam de você é uma coisa tão diferente, que tu olha assim, pô, por que os outros jogos não fazem isso, né? Por que não fazem? Por que não fazem? Olha, você... Cara. Olha, é uma coisa tão injusta
tão injusta, eu vou fazer a denúncia aqui. É uma coisa muito injusta, porque a galera não chama a atriz que fez a Mintara pros eventos que estão acontecendo do Baldur's Gate. Só vai chamar a galera da Laezel, a galera do Astarion lá, a galera da Shadowheart e tal, que são os companionzinhos que ficaram muito na manha da galera. Por que ficou muito na manha da galera? Porque a história da Mintara extrapola a quarta dimensão. Extrapola. É, rapaz. Cara, vocês vão ver aqui, rapidinho. Eu vou falar as exatas palavras da Mintara aqui. O que foi quando você primeiramente me conheceu? Antes de você me conhecer. Uma mulher louca, matando ou dizimando presas no nome de um deus que iria me descartar. Sem um pensamento que eu poderia não ter função depois, que eu poderia ser descartada. Baal, Loth, absoluta. Eles não têm seguidores. Eles só têm vítimas. E eles presenteiam devoção com morte. É somente por sua causa, você jogador, que eu não tive o mesmo destino de uma pessoa aí. Perdida na loucura do sangue. Se você tivesse me matado quando nós tivéssemos nos conhecido, eu só seria mais uma casualidade pra você. E é o que acontece com o jogador. Ninguém se lembra dela, cara. Geral mata ela. Ninguém tenta entender o lado dela na história. Nessa cruzada contra a Absoluta. Que a gente tá nessa cruzada, né? Negócio contra o tempo e tal, contra a Absoluta. Que ninguém para pra pensar, às vezes, nas consequências dos seus atos ou entender a coisa de uma forma um pouco mais profunda, né? E ninguém se lembraria de mim. É o que acontece, cara. Ela é a minha companion favorita. Mas por que ela é minha companion favorita? Porque eu acho a história dela fantástica. E acontece exatamente isso. Ninguém se lembra dela. Por que ninguém se lembra dela? Porque ninguém convida ela pro evento. Porque o jogo já sabia dessa resposta. O jogo já sabia que geral ia matar ela, não ia entrar na questline dela, não ia entrar em nada dela ali, ia deixar ela morrer ali, ia ficar tudo isso por isso mesmo. Ela ia morrer e acabou. Entendeu? Eu acho sensacional. Cara, o jogo extrapolou pra vida real. Porque a atriz da Mintara não ficou famosinha ou não é chamada pros eventos porque a galera naturalmente já não se interessa por ela, porque ela se tornou simplesmente uma casualidade pras pessoas. Olha essa parada, cara. Isso é muito louco. O jogo já previu isso. Ele já sabia exatamente o que ia acontecer. Já sabia. E por incrível que pareça, Baldur's Gate tem vários momentos que extrapolam um pouco a realidade, que os próprios desenvolvedores em si, eles já sabiam que iam acontecer certas situações, então eles sabem exatamente que tipo de público eles estavam lidando, ou eles fizeram um certo tipo de previsão do que eles acharam que ia acontecer, e as previsões eram muito boas. Então é todo um cuidado narrativo e de como as coisas vão acontecer, que eles sabem exatamente com que tipo de pessoas estão lidando. E também depois, porque a Larian corrigiu aquele negócio lá do romance, da amizade com a Mintara, né? Que muita gente hoje também tá começando a aproveitar a atriz. Então ela eu acho que é uma personagem que vai evoluir muito com o tempo. Ou pelo menos até essa minha review também faz as pessoas pensarem nela de uma forma um pouquinho diferente. Porque eu acho a história dela incrível. Ela não é má, mas ela tá mais pra má do que boa. É muito legal, principalmente quando você for fazer uma run má, porque você vê como ela vai se relacionando com as coisas, da forma que ela vai explicando certos acontecimentos, que é muito interessante, entendeu? É uma parada muito louca. O que a Mintara consegue fazer aqui, meus amigos, é bizarro, entendeu? Tipo, é bizarro, e é o que eu falei. É uma coisa que extrapola bastante a realidade. E eu vou dar também continuidade aqui pra outra história de outros personagens. Você chega ali na Shadowheart, né? Que você tem toda uma questline que você faz, ela questionar quem ela é, qual o papel dela e tal nesse mundo. E tudo isso. Não vou dar spoiler, assim, da história dela nem nada disso, mas eu acho que dava pra rolar um filme só sobre a história dela. A leveza na qual é contado os fatos dela, a história dela, a atuação ali da atriz em si, tanto tendo um lado bom ou um lado ruim ali da história, isso automaticamente muda o romance em si. E Viewers Advised e tal, no caso ali de Baldur's Gate, tenham cuidado também com as cenas de sexo, são as cenas de sexo bem explícitas, assim, que o jogo tem, então tenham cuidado um pouquinho, assim, com as coisas que estão acontecendo, principalmente tem até as coisas meio de roleplay ali. Então cuidado, né, cuidado com quem for fazer live, ou aonde você estiver jogando. Mas, cara, a história, assim, dela começando a confiar em você, de você entendendo porque ela não tem confiança com os outros, que você logo no início do jogo que ela não confia em ninguém, até aquele artefato e tal, que ela segura e tá sempre escondendo e tal, isso acontece literalmente na introdução do jogo. Se vê assim, tu acha meio esquisito, porque parada é essa, né? Aí você meio que vai quebrando essa barreira, você vai construindo teu relacionamento teu ali com ela. É uma parada meio filme, cara.
acabam sendo jogos dentro dos jogos, sabe? É uma experiência ali, porque você pode zerar o Baldur's Gate sem construir nenhum relacionamento com nenhum companion, né? Ficar aquela coisa meio, beleza, é amizade ali, não constrói nada com ninguém, e tá tudo bem, é uma experiência tua, mas se você também quiser construir esse lado, seja de amizade, companheirismo, ou até de romance ali com os companions, você vai tendo acesso a outras camadas de personalidade que os companions têm, e tal, e eles vão te surpreendendo com coisas que você não espera. Um que pelo menos me surpreendeu muito foi a Lae'zel, porque a Lae'zel, que é aquela verdinha, né, que ela é Gith, né, Gith, eu não sei pronunciar a raça dela e tal, mas aquela raça é verde ali, que a galera tem muito preconceito, o pessoal acha ela muito bruta ali no início do jogo e tal, que ela tem umas falas meio assim, agressivas. Outros gostam, né, por causa disso. Mas, conforme você vai prosseguindo a história com ela, você vê que ela tem uma camada muito densa de conteúdo, background e de uma personalidade. E no final, o relacionamento que você cria com ela é uma coisa muito louca, porque você consegue descobrir lados ou fazer ela ir para lados que você jamais esperaria que fosse possível com ela, entende? Porque ela tem um desenvolvimento de personagem fantástico, entendeu? Fantástico. A Lae'zel é uma personagem fantástica mesmo. Outro fantástico também é o Astarion em si, que é o vampiro, que você descobre também logo no iníciozinho do jogo, tanto que essa é uma review sem spoilers. Eu só tô falando aqui de coisas um pouco mais pra frente, quando interessa mesmo, é coisa que não vai ferrar a experiência de vocês, porque não tem spoiler nenhum aqui nessa review. O Astarion, você também descobre que ele é vampiro logo no iníciozinho do jogo, também já tem coisa de divulgação e tal, relacionada a vampirismo logo com ele. E também, se você for escolher, ele também já aparece ali, então é uma coisa meio whatever, né? Cara, a backstory dele de vampiro é muito legal, você também entende porque ele tem essa vibe dele muito irônico com as coisas, porque ele zoa tudo e tal, aí você também conhece novos tipos de personalidade dele, e assim como eu falei, todo companion espera coisas diferentes de você. A Shadowheart tem um lado, e dependendo do como você for moldando o caráter dela, ela pode ser tanto mais boazinha ou um pouco mais malvada. A Lae'zel, ela tem um lado dela, você pensa que ela é má, ela nem um pouco má, ela é boa mesmo, ela é boa, só que ela tem aquele sentido dela relacionado ao povo dela, ela é um pouco mais bruta, tem certas coisas que outros povos naturalmente não aceitam, mas no final de contas ela é totalmente a favor da bondade, entendeu? Ela quer ser uma heroína, ela quer ser uma boa pessoa, ela quer se provar, né? O Astarion também, ele não é malvado, ele também tem os seus lados, ele tem aquelas suas coisas, mas também dependendo das suas ações ali com o teu personagem, ele pode tanto pender um pouco para o compasso moral para um lado ou para o outro. Aí você tem a Jaheira, que é um personagem retornando assim já de Baldur's Gate em si. Ela não tem um desenvolvimento muito grande, ela aparece lá um pouco mais para frente ali no jogo, mas você não tem romance nem nada muito aprofundado com ela. O Halsin, que é o druida, você até tem alguma coisa, mas não é nada muito interessante, pelo menos na minha opinião. O que tem mesmo causou polêmica lá na época daquele negócio lá do urso e tal, que ele pode se transformar em urso, porque ele é druida e tal, e tem gente que transa com ele em forma de urso e tal. Aí aquilo causou uma mega, uma polêmica e tal. Olha, caramba, o Baldur's Gate. Calma aí, pô, é uma pessoa, né? Em forma de druida e tal. É mais pela zoeira, tanto que a cena leva até isso na zoeira, porque na hora que o negócio acontece, tu vê a reação dos animais, os animais horrorizados. Não mostra nada na cena, nada, absolutamente nada. Mas ele corta pra reação, tipo, horrorizada, assim, dos animais. Pô, parece mais uma cena de um filme de comédia, de humor negro, né, do que necessariamente uma coisa sexual, porque o jogo leva isso totalmente pro humor, né, é engraçado a cena. Você vê os animais ficando, abrindo o olho, tipo, horrorizado. Parece uma coisa de meio Família da Pesada, um Shrek às avessas, uma coisa assim. É engraçado, entendeu? Aí você tem o Gale ali também, a história dele é maneira e tal, tem umas coisas meio de misticismo, magia e tal, mas, sei lá, ele não clicou muito comigo, não. Eu acho também meio chato. O negócio lá de toda hora ele pedir uns artefatos mágicos. Eu acho essa mecânica meio chatinha. Pelo menos tipo 2 ou 3 artefatos, é uma coisa assim. Mas é meio chato, né? Você desfazer do itemzinho mágico lá. Não. Aí teve um momento ali que o único item que eu tinha que dar era um item que era bom. Eu não queria, mas tinha que ser. Não. Ah, meu Deus. Ô Baldur's Gate. Mas tá bom. Aí você tem os outros ali e tal, e vai indo. Mas eu tô focando aqui no que eu considero mais principal. E o Will também é um personagem muito legal, principalmente o que ele faz e tal. E a Carla, que, meu Deus do céu, a galera vai amar a Carla. Eu acho que vocês vão amar, a galera de modo geral ama ela. Ela é um personagem muito boa. Tem uma baita de uma quebra de expectativa dela do que você acha que vai ser a personalidade dela como personagem, porque ela é que mais parece fodona e tal, não sei o que. Aí na hora que ela abre a boca, na hora que você vê as ações dela, tu
tu chega e fala, eu tenho que proteger essa garota a todo custo, entendeu? E eu não tô nem falando na coisa de gado mesmo, não. É tipo, ela representa o que há de melhor na sociedade, saca? Tu olha pra aquilo dali e tu fala, ela não merece estar passando pelo que ela tá passando, entendeu? Não merece. É tão boa, é tão pura. Tem que proteger a todo custo. A humanidade precisava de uma pessoa que nem ela, entendeu? É uma parada nesse nível. Aí todo mundo se sente um pouco nisso. Tu vê ela sofrendo ali e tu fala, cara, eu tenho que ajudar ela. Você pode ajudar, você pode ajudar, você pode ajudar. Tem um finalzinho bem melhor agora. Mas proteja ela a todo custo. Proteja a Carla, que é uma joia preciosa. Protejam a Carla, protejam ela. E mesmo aquela parada e tal, é o que eu falei, tipo, ele e o Gale, assim, não clicaram muito comigo, não. Ele tem aquele jeito dele, meio canastrão e tal, não sei o que, é legal e tal, mas... É um personagem que eu não me interessei muito, não. Tô sendo muito sincero, assim. Eu não me interessei, não. Ele ficou muito elas por elas. Eu não me interessei, vai. Pode ser que tenha alguém aí que se interesse um pouco mais e tal. Eu não me interessei, não. Eu foquei mais no que eu considerei do que eu acho que é ponto fora da curva, né? E com o ponto ali da Mintara, que era uma personagem que... Eu acho que o jogo nem fez pra ter tanto destaque, mas acabou sendo bastante de uma metalinguagem, digamos assim, que vai pra vida real, né? Extrapola ali o jogo, é muito louco, né? E a gente tem que continuar. Cara, a gente também tem que falar um pouco da sensação de viver um pouco naquele mundo, porque a parada é impressionante. Porque diferente, assim, dos jogos da Bethesda, ele não tem muito daquele feeling de tipo, eu vou chegar lá, eu vou ter minha casinha, e é tudo isso. Mas como você tem aquele acampamento, igual que tem em Divinity e tal... Você chega lá, você tem aquele acampamento, você fala com teus companions, você se desenvolve teus relacionamentos de eles, por eles e tal. É muito legal porque você vai criando aquele vínculo. Então você sente que conforme o jogo vai progredindo, você vai criando um sentimento ali de união naquele grupo, às avessas, meio, sei lá, guardiões da galáxia. Que o grupo que era pra ser disfuncional, ele acaba dando certo, né, no final de contas. É justamente a disfunção, a divergência, que junta todo mundo ali, né. Não disfunção de ninguém de ser broxa não, pelo amor de Deus. Eu tô falando de justamente ser um grupo disfuncional pra sociedade, né. É meio de outcasts, digamos assim, daqueles excluídos da sociedade, só tem estranho, né? Um grupo de estranhos, né? Que é todo mundo tão estranho que no final de contas dá certo, né? É meio que uma parada aí. E é muito legal, né? Você vê eles se relacionando entre si. Tem como companion, entre aspas, ter romance entre si, porque tem como companion se relacionarem. Depois quando você vai falar com um com o outro, às vezes um fala que um transou com o outro, um que tem isso, um que tem não sei o que com o outro. Então você vê aquele grupo melhorando a confiança de uns com os outros, você vê os grupos formando opiniões acerca dos outros e tal, a ponto de, dependendo das suas escolhas, alguém do teu grupo pode te abandonar ou não, ou às vezes um do grupo pode tentar matar o outro, ou às vezes até aquele embate pode causar uma amizade, assim, no futuro e tal. É umas paradas meio assim, que é o que eu falei, não é aquela sensação de viver vida, eu vou ter todo o meu dia a dia igual e tal, no jogo da Bethesda e tudo isso. Não, é outra parada. É mais uma sensação de viver ali num grupo de amigos, e aquele grupo de amigos vai se desenvolvendo e vai cada vez mais criando uma confiança mútua ou uma desconfiança, a ponto de você perder sua party toda. Por exemplo, ali na minha primeira run de Baldur's Gate, eu perdi entre 4 assim, eu perdi 4 companions na minha primeira run de Baldur's Gate. Muito louco, entendeu? Muito louco. Perdi 4, por causa de escolhas minhas. Aí depois, no final, eu fiz uma run que eu não perdi ninguém, né? Que eu já sabia, todas as mães, todas as paradas e tal. Fiz muito service coming também, né? Ó o Gabriel acusando o golpe, né? Fiz, não tem problema nenhum. Também tava testando bastante coisa, mas também quem quiser fazer, não tem problema meu, que se dane. Quiser fazer, faz à vontade, seja feliz. É jogo pra você ser feliz, não é jogo pra polemizar, não. E eu fui aproveitando, eu fui fazendo minhas coisas ali, e aquele grupo foi cada vez aumentando ali mais e tal, não sei o quê. E você também sente, né, que as suas ações estão impactando ali naquele mundo, a ponto de um dos atos ali do jogo, dependendo da tua ação toda, você pode mudar como aquele lugar aqui inteiro ele tem de aparência, como é que aquele lugar é isso, como é que aquele lugar é aquilo. É muito legal, entendeu? Literalmente no primeiro ato você pode fazer uma coisa meio assim, a ponto de sociedade, é uma cidade, vai progredir ou não, entendeu? É a todo momento uma escolha que no final parece pouca coisa e depois ela no final do ato se torna muito over, né? E no final de cada ato tem uma grande festa que você vai comemorar as suas ações, seja com os vilões ou com os bonzinhos. Então, a galera que vê One Piece, né, que curte One Piece, sabe do que eu tô falando, de todo final de arco, ou de ato, ou de grande guerra, tem sempre uma grande comemoração, que você meio que vai vendo tudo que você fez, analisando o que você fez, e a galera vai comemorando a partir do que você fez, ou se é uma coisa ruim relacionada ao que você fez ali ou não, tem todo... Não é uma retrospectiva, mas uma celebração de você ter passado por aquele caminho. O Baldur's Gate tem isso, né? Você tem celebrações no final ali de atos, que também marca a passagem de ato como um todo, isso é bem legal. Então o jogo não vai te falar, eu tô no ato tal. Literalmente, a comemoração já é a passagem de ato, ali, entre aspas, né? E isso é bem legal, porque a comemoração você vai ver o pós-guerra das pessoas que te ajudaram, né? E tem como você, tipo, ajudar uma
porrada de pessoa. Tanto seja de pessoa que tá te acompanhando desde o ato 1 até o final. Tanto que tem até escolha, né? Escolha não. Tanto que tem até conquista / troféu de você pegar todo mundo da primeira cidade, lá ali do jogo, e salvar todo mundo até o final do jogo. Porque aquelas pessoas você vai reencontrar em vários momentos ali da narrativa. Isso é meio spoiler, é mais uma coisa que causa hype, né? Que há uma escolha logo do início, vai influenciar lá no final. E literalmente todas as escolhas que você faz no decorrer do jogo inteiro impactam a tua boss fight final e impactam o final do jogo. Eu estou falando de absolutamente todas as escolhas. Então tem como você chegar na boss fight final muito mais ou menos preparado, dependendo do que você faz. Mas é aquela coisa, né? Dependendo de quanto souber buildar o seu personagem, não vou nem falar grindar, porque esse RPG não tem grind em Baldur's Gate. Você vai progredindo ali naturalmente, você chega no nível máximo até relativamente rápido, né? E é mais aquela coisa assim de build, vai pegando armadura melhor, aqui, ali e tal. Que se RPG ocidental não é pra ser grind, é literalmente jogo de progressão. Ou você já upa naturalmente ali com as coisas que você vai fazendo. Então é mais ou menos por aí. O jogo sabe, ele sabe o que tá fazendo, ele sabe o ritmo que ele quer impor pra você. Então é mais ou menos por aí em si. A exploração, né, que obviamente tá relacionada com isso, ela funciona muito bem. Porque se você chegar e simplesmente decidir esquipar um ato, você pode. Você chega lá logo lá no ato 1, que em vez de você ir lá pra uma cidade lá que vai acontecer o ato 1, você pode simplesmente, você já sabe onde tudo vai acontecer, e você chega lá, entra na montanha e você esquipa aquele ato ali, como se nada tivesse acontecido. Então você jamais vai conhecer aquelas pessoas ali do ato 1, e o jogo ele vai progredir a partir do ponto como se você não tivesse conhecido ali aquelas pessoas, ou então você, entre aspas, até fazer um speedrun ali dele, porque você já sabe onde vai estar os vilões ali finais, porque você já sabe o que acontece. Então o jogo já vai ter um final sobre isso, você esquipa ali o ato 1, você vai ali direto pra um ato mais pra frente, ali do jogo, você sabe onde todo mundo vai estar, e você basicamente detona aquele lugar onde todo mundo tá, e o jogo acaba ali porque você mata todos os vilões ali ao mesmo tempo, o jogo acaba, você salva o jogo salva o mundo em 10 minutos, né, algo mais ou menos nesse tipo. É o que eu falei, né, o que você pensa, pô, dá pra fazer em Baldur's Gate? Dá, é aquele jogo que desafia você pensar em, pô, será que dá? Dá. Então a exploração desse jogo acaba ficando muito nisso, porque além de você chegar e explorar cada setor ali do cenário, ele vai ter muito daquela coisa de também você explorar os poderes pra ter toda aquela coisa como um todo. Lembra que no início ali do vídeo eu tinha falado de alguma coisa que, pô, eu vou esperar pra falar depois? Que é basicamente do seguinte, tem luta ali no jogo que às vezes tem uns negócios meio que prensam assim no chão, pó, fica batendo. E, cara, e tem um boss assim, que pra você matar ele é mais fácil, você tem que às vezes ficar apoiado numa plataforma, você tem que chegar lá pra plataforma e volta, né? Porque senão a plataforma vai te prensar e vai te matar. Ou então você tem que usar algum personagem pra te ressuscitar e depois no turno seguinte você chega e sai da plataforma, né? Só que você pode usar as mecânicas a seu favor. Isso é uma coisa que acontece muito nesses últimos jogos do Zelda, seja no Zelda Breath of the Wild, ou seja ali no Zelda Tears of the Kingdom, que você chega lá e você para e pensa, pô, a arma tal é de ferro. Logo ela vai conduzir eletricidade e você usa a física ao seu favor. É aquele jogo de teste, né, que você vai fazendo essas coisinhas. O Baldur's Gate é muito por esse lado. Porque você, pô, o que aconteceria se eu jogasse uma poção de reviver no chão e ela fosse estourada por uma prensa, né? Ela vai se espalhar e o líquido vai bater em mim se eu jogar no meu lado, né? Essa parada. Você chega lá, você ataca o cara, mata o boss, o turno passa, o negócio te prensa, você morre, a poção também é prensada, ela estoura, o líquido bate em você, você revive e você sai dali, entendeu? É nesse nível. É um jogo que te incentiva a explorar a mecânica, porque essas coisas acontecem o tempo todo. A quando eu chego lá, eu chego e crio uma tempestade de água, eu inundo ali a parte onde estão os inimigos, eu chego, lanço um raio ali, todo mundo toma crítico, porque eles estão dentro da água, né? Eu lancei eletricidade ali, os caras se ferram. Ou então eu lanço gás, ou lanço petróleo, ou qualquer coisa ali de combustível, eu lanço um fogo ali, tudo explode e tal. É um jogo que brinca com as mecânicas pra você ter uma abordagem immersive, sim, podemos assim dizer, porque as batalhas não tem uma forma certa de você vencer ou passar, porque até a morte desse jogo é lidada de uma forma diferente. Tu pega ali, por exemplo, antes de você recrutar companions, você tem a opção, às vezes, sei lá, de atacar eles ou matar eles pelas costas, então ele não sabe que você matou ele. Só que se você usar uma poção de reviver em cima do cara que você matou, você revive ele. Ele vai te agradecer como se você tivesse salvado a vida dele. Tecnicamente você salvou, né? Mas você matou ele também, né? Só que ele não vai saber disso. Ele vai ficar pé da vida, porque ele acha que alguém matou ele, e ele vai ter uma moral alta com você. Você vai ter uma moral alta com ele,
porque ele acha que você salvou a vida dele, entendeu? Só que na real você foi o filho da mãe que matou ele, entendeu? Você pode usar isso a seu favor, às vezes até porque a impressão inicial que você causou que aquele personagem é ruim, aí você chega lá, mata ele, e você usa essa ação pra fazer ele ir pro seu favor. Então você pode usar essas mecânicas pra alterar automaticamente a história, não só da gameplay, entendeu? Você usa as mecânicas a nível narrativo ao seu favor. Você usa a gameplay na história, meus amigos. Isso daqui é aula de como faz um jogo, entendeu? Isso é aula. Você pensa, dá pra fazer. Será que vai? E vai! Pô, entendeu? Pô, como isso não é o jogo do ano? Entendeu? Como não? Como? Como? Cara, esse jogo pode até perder o prêmio de jogo do ano no final. Mas essa parada aqui é bizarra, entendeu? Isso é bizarro. É bizarro, pô. Tanto que eu tô falando até mais ou menos assim de gameplay e combate assim junto, porque não tem como. Essa parada é bizarra, entendeu? Como os caras conseguem fazer isso? Ou então todo mundo sempre conseguiu fazer isso, só que ninguém nunca fez, porque nunca teve, sei lá, o amor pra fazer o jogo da mesma forma que esses caras estão fazendo? Ou esses caras são tão melhores que todo mundo que consegue entregar uma coisa tão, mas tão over que ninguém consegue mais entregar? Entendeu? Eu tô ficando maluco, todo mundo tá ficando maluco, todo mundo vendo isso, esse jogo fazendo sucesso dessa forma assustadora, porque ele entrega uma coisa que ninguém consegue entregar. Será que tá todo mundo louco? Será que esse jogo é tão anomalia assim? Será que esse jogo é o Red Dead dos RPGs? Entendeu? Porque Red Dead não é RPG não, hein? Será que esse jogo é o Red Dead dos RPGs? Não é possível, pô. Não é Rockstar não, pô. Não é GTA 6, não. Que a Rockstar vai lançar, sei lá, no que vem, ou 2025, sei lá. Entendeu? Não, não é. Pô, o que esse jogo entrega é assustador, saca? É incrível, incrível. É simplesmente incrível, cara. Incrível. Porque a gente não tem mais jogos assim. Pô, isso me deixa muito triste, cara. Por que não? Ou isso pode ser início de algum movimento. Eu acho que vai ser? Não! Vamos lá. Falando disso daí, combate e tal, já citei um pouco. Esse jogo é CRPG. Então, naturalmente, o combate, ele vai ser tático. Eu não falo que esse jogo é de turno, porque ele não é. Porque jogo de turno é aquele jogo que você só vai controlar o ataque, a defesa ou a magia do teu personagem, você passa o turno e é a vez do outro. Nesse jogo não necessariamente, porque você tem que controlar a posição do teu personagem, então acaba sendo um xadrezinho. Ele é um jogo tático de turnos. Então, ele é um jogo tático. Outro jogo tático, por exemplo, XCOM, Wasteland, por exemplo, os Divinity, né? Expeditions, Rome, Expeditions Valhalla, acho que também é esse o nome também. Então, é CRPG. Os Baldur's antigos, você pega os Dragon Age antigos, que você tinha aquela opção de paralisar o tempo. Não era exatamente de turno, mas tinha toda muito aquela coisa de paralisar o tempo, você vê como é que vai acontecer e tal. O Star Wars Knights of the Old Republic também tem aquela coisa ali de paralisar o tempo, você toma ação e tal. E não tem o turno, mas ele tem aquela parada tática de você chegar, pensar e tudo isso. Nesse jogo é mais ou menos isso. Você vai chegar, tem a peça ali no tabuleiro, você vai lá, você seleciona onde você quer ir até ali. Você chega lá, você pode atacar, lançar alguma magia. Você pode usar toda aquela roleplay ali, você vai inundar uma área, jogar raio, fazer isso, fazer aquilo. Tu usa a tua criatividade, entendeu? A gameplay é o que você quer que ela seja, mas ela tá mais ou menos por aí. Eu aconselho vocês darem uma chance, entendeu? Seja no PlayStation, seja no computador, seja em si no Xbox e tal. Dá uma chance pro jogo, dá uma chance que deixa esse jogo te surpreender. Se não gostar, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem mesmo. Mas seria interessante dar uma chance, porque esse jogo pode surpreender muita gente, tanto que o jogo furou extremamente a bolha no PC e muita gente que não curte CRPG, depois de jogar Baldur's Gate, se interessou por muitos outros jogos, porque às vezes vocês viam com outro olhar, ou não davam tanta chance, ou o Baldur's Gate também apresenta uma galera que não entende exatamente o que é um gênero, não conhece, assim e tal. Dá uma chance, né? Vai que... Cara, é bizarro, entendeu? E vamos lá, do que funcionou em Baldur's Gate. A história funciona, pelo amor de Deus, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, cara! A história é incrível? É incrível! É a melhor história do ano. De longe! Entendeu? De longe. Essa história desse jogo é incrível. A performance polimento é bugado? Não é. Não é. Comparado ao padrão da indústria? Não é. O que é bugado pra Baldur's Gate não é o mesmo sarrafo pra outro jogo. Entendeu? O que é pouco bugado pra Cyberpunk é muito bugado pra outro jogo. Entendeu? Baldur's Gate é um jogo bugado? Não é. Não é. Ele tem bug? Tem. Mas pro que ele entrega? Não é. A performance poderia ser melhor. Então vamos dizer que a performance não funciona, porque não é 100%. Então, o que eu cobro em outro jogo, vou cobrar nele. Então, vamos cobrar isso na performance, não vou passar pano nem nada disso, não. E ele tem os seus bugs assim, de vez em quando, muito pouco mesmo. Criação de personagens e perks. Perks funcionam lindamente. Criação de personagem poderia ser melhor,
mas muito boa. Poderia ser melhor. E os perks funcionam muito bem, que tem toda aquela coisa de falar com animais, com os mortos e tal, não sei o que. Incrível. Os alinhamentos e companions, maravilhoso. Os companions, todos maravilhosos, assim. Obviamente tem outros que são muito over e outros são menos, mas todos pra mim são bons. E alinhamentos incríveis, então funcionam muito bem. A sensação de ver de mundo é incrível, a exploração é incrível, a gameplay e o combate é incrível também. E o que funcionou? Basicamente é tudo, né? Basicamente tudo. Minha conclusão final, isso daqui a gente tá falando de um jogo que é um marco pra indústria dos games, ele é um marco pros videogames, ele é um marco pro que representa tudo de bom da indústria, ele é um marco que representa pra tudo que eu gosto na minha vida relacionada a jogos, ele é um marco pro mundo dos games. Entendeu? Então, isso daqui a gente tá falando de um dos melhores jogos de todos os tempos. Pra mim, é o melhor RPG já feito. Nada chega no nível disso daqui. Chega lá, pô, Fallout New Vegas, chega lá Skyrim e tal, não sei o que. Eu posso até gostar de outros como jogos, mas RPG, meu amigo, tá Baldur's Gate aqui e aqui embaixo tá todo o resto, entendeu? Todo o resto. Não tem nada que tá perto disso daqui a nível de jogo eletrônico, não. Entendeu? O sarrafo tá muito alto, o roleplay tá muito alto, o jogo é muito incrível, entendeu? Então a gente tá falando aqui do melhor RPG de todos os tempos. Eu falo aqui com tranquilidade, nem aquela coisa, pô, Gabriel e tal, que você exalta muito Cyberpunk e tal, não sei o que você gosta. Eu sempre falei mal do roleplay do Cyberpunk, eu gosto muito dele como jogo, mas isso daqui, cara, como RPG não vou dizer inalcançável, né, porque o futuro só a qual Deus você acredita pertence, né, mas o Baldur's Gate como um todo, a gente não tem nada que chega perto disso daqui na indústria, então ele é literalmente o Magnum Opus que a gente tem hoje no mercado de games. O sarrafo tá muito alto, isso daqui é muito incrível. Se esse jogo não ganhar o jogo como jogo do ano, eu vou ficar ligeiramente chateado, porque se tem um jogo que eu tô torcendo pra ele, é esse daqui, entendeu? Se tem um jogo que eu tô torcendo, é isso daqui. Minha torcida é totalmente pro Baldur's Gate. Isso daqui é uma parada assustadora, da melhor forma possível. Esse jogo é assustador de bom. Eu acho esse jogo completamente incrível. Tudo é bom nesse jogo, entende? Tudo é bom. Então, a minha conclusão desse jogo é: puta que pariu. Meu irmão, puta que pariu. Como é que vocês conseguem entregar uma coisa tão boa? Porra, caralho. Como é possível o nego entregar uma coisa tão boa? É revoltante. Porque tudo que eu jogo não parece bom o suficiente. O Larian Studios, você tem noção que você provavelmente acabou com o meu comparativo com qualquer jogo da face da Terra. Porque qualquer jogo que eu for jogar, eu vou comparar com isso daqui. E nenhum jogo parece bom o suficiente. Jogo não, RPG, né? Nenhum RPG parece bom o suficiente. Porque não é. Pode lançar The Elder Scrolls 6. Eu vou curtir muito jogo? 100% que sim. Entendeu? Eu adorei Starfield. Mas, cara, não dá, não. Porra. Cara, não dá. Entendeu? Tipo, não dá. Entendeu? Não dá. Isso é muito bom, cara. Entendeu? Não dá. Porra, qual a nota que você dá pro jogo, Gabriel? 1 milhão, infinito, 100, 10, foda-se. Entendeu? Porra. E é tudo. Entendeu? Tudo. Qual os prêmios que esse jogo pode ganhar? Tudo. Entendeu? Tudo. Pode até da trilha sonora, cara. Porra, que trilha sonora foda. Entendeu? Rafael's Final Act, Down by the River. Entendeu? The Power. Porra. Entendeu? Porra. Eu até esqueci de falar da trilha sonora desse jogo. Caralho. Entendeu? Porra, cara. O que prêmio esse jogo pode ganhar, Gabriel? Entrega tudo. Tudo. Menos, sei lá, da atuação principal, que esse jogo não tem personagem principal, né? Que eu também não vou ser injusto, né? Mas o que esse jogo puder varrer, qualquer evento, varre. Tem nada aqui que chega perto disso daqui. Não chega. Não chega perto da direção desse jogo, não chega perto da história desse jogo, não chega perto da trilha sonora desse jogo. Até do multiplayer, cara. Até do multiplayer. Pô, a galera não tem noção do multiplayer desse jogo, pô. Cara, o multiplayer desse jogo é um mesão de RPG. É um mesão. Pô, tu chega lá, esse jogo tem narrador, entendeu? Tem a mulher que narra ali as ações. Nossa, a narração desse jogo é maravilhosa. Narra as coisas que você tá fazendo como se fosse entre aspas, um deusinho, narrando toda a sua campanha ali de RPG. O que teu amigo fizer, às vezes tu não sabe o que ele tá fazendo. Ele pode te trair na tua party, entendeu? Você jogando em co-op, né? Se ele te trai na tua party, uma ação dele influencia numa coisa que você tá fazendo, que uma coisa influencia na outra, que influencia na outra e tal, não sei o quê. Aí tu olha pra uma porra, caralho, é como se fosse um mesão de RPG, entendeu? Pô, não dá, cara. Não dá. Tudo é bom, entendeu? Tudo é bom. Não dá. Aí, pô, eu sou uma pessoa que eu praticamente não acredito em nota. Mas, pô, Gabriel, que nota se dá pra esse jogo? É a máxima. Não tem como, não dá. Entendeu? Não dá. Literalmente. Esse jogo tá na perfeição? Tá, ele tá na perfeição. Não tem nada melhor do que isso. Eu vou falar mais o quê? Entendeu? O quê? Se tem a perfeição, se chama Baldur's Gate. Não tem como. Não tem nada abaixo disso. A perfeição é esse jogo, entendeu? Se vocês queriam um jogo perfeito pra quem curte RPG, tá aí. Essa porra aí. Não dá.
É o que eu tô falando. E vocês vão ter uma maldição igual que eu tô tendo aqui. Que qualquer coisa que se jogar depois disso não vai ser igual a esse jogo. Não vai. Você vai aproveitar o jogo. Você vai ficar feliz. Vai ter tudo isso aqui. Mas até hoje, depois que eu joguei esse jogo, eu volto pra qualquer jogo. Aí eu fico pensando, cara, não dá. Entendeu? Não dá. Não dá. Então, se vocês conseguirem, sei lá, se desligar um pouco disso daí, vai. Mas vai ficar muito nessa parada aí. Então, minha conclusão final é essa. O que você achou do jogo, Gabriel? Perfeito. É o que eu tenho pra falar. O que Baldur's Gate é? Ele é a perfeição. Ele é perfeição em história, ele é perfeição em gráfico, ele é perfeição em atuação, seja de voz, assim, dos personagens, ele é perfeição em gameplay de CRPG, como RPG. Ele literalmente é a encarnação do gênero de RPG ali de mesa. Ele é a melhor forma que eu já vi até hoje de você conseguir expor do que é um mesão de RPG em eletrônico. Que não seja, obviamente, você jogando um RPG de mesa num simulador ali virtual que, tô fazendo mesão de Warhammer, ou tô fazendo mesão de Vampire, mas assim, não, tô falando de jogo mesmo, né? Literalmente, não tem nada melhor do que isso. Nada não chega nem perto. Pode ser qualquer jogo que tenha sido lançado esse ano, pode ser qualquer jogo que tenha sido lançado no passado, pode ter sido qualquer jogo que tenha sido lançado na época do PlayStation 4, Xbox One, qualquer jogo que tenha sido lançado na época do Xbox 360, qualquer PlayStation 3, qualquer jogo que tenha sido lançado na época do PlayStation 2, PlayStation 1, antes, PC. Nada mal do que isso. Nada. De tudo que eu joguei, isso daí é o melhor. Não chega nem perto. Então, jogo do ano, pra mim seria o jogo do ano de qualquer ano, até hoje. Fácil, tranquilão. Porque o que isso daqui entrega, nada entrega. Porque uma coisa é ser um jogo muito bom, ser muito foda e tal, não sei o quê. Mas você ser o ápice do seu gênero, entrega todos os prêmios que você quiser. O Baldur's Gate 3 é o retorno do rei do mundo dos games. É basicamente isso daí. Então isso daí é assim que eu concluo. Baldur's Gate 3 é o retorno do rei do mundo dos jogos. É isso daí. O retorno do rei também dos CRPGs ali pro mundo dos jogos. Respeitem o gênero de RPG. Respeitem os CRPGs de computador. Porque é um CRPG voltando. E, meus amigos, os caras deram aula. Respeitem a Larian Studios. Que agora os caras, são o topo do gênero de RPG. Então é isso daí. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like maroto que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho para não perder a notificação dos vídeos. E também deixe nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Vamos debater, vamos manter o respeito, tal. Pode ter opinião divergente, pode ter opinião disso e aquilo. Eu sei que eu tenho uma opinião muito forte, assim, sobre certos assuntos. Isso causa polêmica, eu acho que isso daí é natural. Mas o embate de ideias, a divergência de ideias é o que promove o mundo. Revoluções e evoluções da humanidade acontecem a partir da divergência de ideias. Isso é uma coisa muito importante. Então bora debater aí. Bora debater com respeito. E é isso que vocês fazem melhor, que a galera aqui do meu canal é muito legal, vocês são show de bola. Então isso daí também tem a Very Hard Games, né, que é a loja parceira aqui do canal, que vocês conseguem comprar jogos ali em várias vezes sem juros, conseguem comprar Xbox Game Pass, Ultimate, PSN, jogos ali do Nintendo também, os serviços ali da Nintendo. Então os caras têm um precinho na faixa, e então ajudam demais aqui no canal, ajudam muito aqui a gente. Então dá uma moral ali pros caras, os caras são muito bons, muito bons. A Very Hard Games é, foda. Então dá uma moral ali pros caras, é isso. Tamo junto, vamos nessa. Joguem Baldur's Gate, meus amigos. Que jogão! O retorno do rei do mundo dos jogos. Simplesmente, que jogo incrível. Eu já disse, nada supera, nada chega tão perto da perfeição. Quantas vezes eu tenho que dizer? Põe isso na cabeça. É o melhor, é a minha grande paixão. It's over, this house of hope.